Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destacando para vocês informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta terça-feira, 17 de junho, você confere: Dia de decisão. TRE julgou nesta terça-feira a cassação da chapa Diogo e Amarildo, vencedora das eleições municipais de 2020. Geração de empregos. Bento Gonçalves fecha o primeiro semestre com saldo positivo, com destaque para a atividade turística. Veranópolis deve ganhar nova usina hidrelétrica a partir de 2024. Vacinação contra a Covid-19. Secretaria Municipal da Saúde avança na aplicação das faixas etárias e jovens de até 18 anos serão imunizados ainda nesta semana. São destaques do Jornal TV Com que você confere agora. A terça-feira foi dia de movimentação na política local. Em Porto Alegre, o Tribunal Regional Eleitoral julgou duas ações de investigação judicial eleitoral movidas pelas representações dos então candidatos na época, Alcindo Gabrielli e Paulo Calef, contra a chapa vencedora liderada pelos candidatos eleitos Diogo Siqueira e Amarildo Lucatelli. Eu tive a oportunidade de conversar com os procuradores dos dois processos na semana passada e vinha com uma sensação. Agora, acompanhando o julgamento e acompanhando a manifestação dos procuradores e do doutor Fábio Veison, eu tive uma sensação, alguma dúvida me ocorreu. Então, em face disso, meu caro presidente, eu estou pedindo vista deste processo. Eu consulto os colegas que ainda não votaram, se desejam aguardar o pedido de vista ou já querem formular os seus votos. Vou aguardar, presidente. Aguardarei, presidente. Ótimo. Então, proclamando o resultado provisório, após o voto do relator, provendo em parte aos recursos, julgando parcialmente procedente a ação, a fim de aplicar multa de modo individual no valor de 40 mil FIR, equivalentes a R$ 42.564, a Diogo Segabinazzi Siqueira, Amarildo Lucatelli e Guilherme Rec Pazin, e afastar a cassação do diploma de Diogo Segabinazzi Siqueira e Amarildo Lucatelli, o que foi acompanhado pelo eminente desembargador Orvalho, pediu visto o não menos eminente desembargador Meche. Os demais aguardam. Então, por hora, esse é o resultado. Eu acredito que o desembargador Meche igualmente há de pedir vista nesse, né, desembargador Meche? E com isso, então, eu acho que acredito também todos os colegas vão aguardar o pedido de vista do desembargador Meche, né? Então, proclamo o resultado. Eu estou pedindo vista. Isso, está bem. Até porque a dúvida. Proclamo o resultado provisório. Após votar o relator, dando parcial provimento ao recurso, aplicando a multa individual de 20 mil FIR, equivalente a R$ 21.280, a Guilherme Rec Pazin, Diogo Segabinazzi Siqueira e Amarildo Lucatelli, pelas práticas das condutas vedadas no artigo tais, pediu visto o desembargador Meche. Os demais aguardam. Bento Gonçalves encerrou o primeiro semestre deste ano com saldo positivo de 1.731 empregos, estabelecendo a 9ª melhor marca no Rio Grande do Sul e a 2ª melhor na Serra Gaúcha, onde ficou atrás apenas de Caxias do Sul. A indústria e os serviços foram os setores que mais contribuíram, gerando 947 e 496 vagas de saldo, respectivamente. Nos primeiros 6 meses do ano, a única marca negativa entre admitidos e demitidos ocorreu em março, com 90 desligamentos a mais que contratações.
Dados do novo CAGED mostram que a capital do vinho registrou em junho a criação de 129 postos de trabalho, comprovando a retomada do crescimento da economia. As atividades associadas ao turismo foram as maiores responsáveis, com 56 novas contratações por hotéis, pousadas e estabelecimentos gastronômicos. Apesar dos números positivos, o boletim apontou retração nos setores do comércio e também da construção civil em junho. Com as recentes mudanças nos protocolos de enfrentamento à Covid-19, incluindo a redução do distanciamento entre as classes nas salas de aula para 1 metro, quase 100% dos alunos de toda a rede municipal de ensino em Farroupilha puderam voltar presencialmente à escola nesta semana. Os pais que optarem por manter os filhos em casa, com aulas no formato remoto, deverão informar sua decisão à direção das escolas. Na cidade, a Secretaria da Educação está mantendo todas as regras e protocolos de combate à pandemia e respeitando a decisão dos pais que optarem por não enviar seus filhos neste momento. A ideia, conforme a Secretaria Municipal da Educação, é seguir avançando com o retorno das aulas presenciais de forma gradativa. Naquele município, os cuidados e as demais medidas de prevenção seguem obrigatórias, como o uso de máscaras por alunos, professores e funcionários, o uso do álcool em gel, além da ventilação cruzada nas salas de aula, com as janelas e portas abertas para garantir a circulação do ar. Uma nova hidrelétrica está para ser construída em Veranópolis pela Creral, cooperativa de energia com sede em Erechim. A usina Foz do Prata terá potência instalada de 49 megawatts e, com isso, será a segunda maior usina energética naquele município, ficando atrás da usina hidrelétrica Monte Claro, da Ceram, que fica no Rio das Antas, com capacidade de gerar 130 megawatts. O município ainda tem outra forma de energia, a usina de biodiesel da Oleoplan, que é a maior empresa da cidade. A nova hidrelétrica será construída no Rio da Prata, entre os municípios de Veranópolis e Nova Roma do Sul, no investimento estimado de cerca de 300 milhões de reais. Neste momento, está sendo feito o mapeamento das áreas, a identificação dos acessos e das melhorias para a balsa de Nova Roma do Sul com Veranópolis. O projeto já está aprovado junto à FEPAM, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, que já emitiu a autorização para o manejo da fauna silvestre. A previsão é de que as operações iniciem em 2024. Além do risco de racionamento de energia e apagões, o governo federal terá de lidar com a pressão nas contas de luz em 2022. Cálculos preliminares da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, indicam que as tarifas de energia podem subir em média 16,6% no ano que vem, principalmente por causa da crise hídrica que o país enfrenta atualmente. Segundo o superintendente de gestão tarifária da ANEEL, Davi Antunes Lima, diversos fatores devem contribuir para a alta das tarifas, entre eles os valores pagos pelos consumidores por meio das bandeiras tarifárias, que não serão suficientes para fazer frente aos custos com o uso das usinas térmicas. A previsão é de que a chamada conta bandeiras feche o ano com um rombo de mais de 8 bilhões de reais. A alta do dólar, que impacta o valor da energia da usina de Itaipu, por exemplo, além do reajuste dos contratos antigos de 17 distribuidoras atrelados ao IGPM, também devem pressionar as tarifas. De julho do ano passado a junho deste ano, o indicador subiu 35,75%. Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações.
acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. Uma massa de ar quente começou a ingressar no estado, aumentando as temperaturas, especialmente no oeste e também no norte. Por conta da nebulosidade, pode haver chuva fraca e isolada em algumas áreas. A partir desta quarta-feira, o calor deve se acentuar, tendo seu ápice na quinta-feira, quando são esperadas máximas de até 37 graus em algumas localidades. Não tem frente fria na região sul do Brasil, mas tem áreas de instabilidade que, combinadas até com o calor, favorecem a formação de nuvens carregadas e com grande potencial ainda para ventania e até mesmo queda de granizo. A terça-feira terá pancadas de chuva principalmente no Rio Grande do Sul. Entre Santa Catarina e o Paraná não tem previsão para acumulado de chuva, mas pode acontecer sim pancadas de chuva com ventania e granizo. O calor continua em grande parte da região sul do Brasil, com 28 graus durante a tarde em Porto Alegre e também em Curitiba e 29 graus em Florianópolis. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves na quarta-feira a presença do sol e aumento das nuvens pela manhã. O dia pode ter pancadas de chuvas entre a tarde e a noite. As temperaturas devem variar amanhã entre a mínima de 15 e a máxima chegando aos 31 graus. No Jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! A cidade aguardava com muita ansiedade, hoje, dia 17 de agosto, na parte da tarde, o julgamento do recurso do prefeito Diogo Sequeira a respeito de sua cassação. E o julgamento foi iniciado às 2 horas da tarde. O que se extrai dele até agora? Que o relator do processo fez 2 coisas e deu seu voto em 2 coisas. 1. No recurso do processo da coligação do PMDB, em que tinha havido a cassação em Bento, o relator definiu que, segundo a sua visão, houveram as infrações, mas resolveu sugerir apenas a aplicação de multa de R$ 42 mil para cada um dos envolvidos, Diogo Sequeira, Amarildo e o ex-prefeito Pazinho. No outro processo, aquele em que aqui em Bento Gonçalves foi dado improcedência, ou seja, a juíza local não considerou que havia tido alguma coisa de errada, que era o processo feito pela coligação capitaneada pelo PSD,
o relator sugeriu e deu o voto pela reforma, ou seja, julgando procedente, reconhecendo também ali demonstradas outras tantas infrações. E então, recomendando e votando por uma multa de 21 mil para cada um. Prefeito Diogo, Amarildo e ex-prefeito Pazinho. No julgamento, no que dizia respeito à cassação, depois do voto do relator, apenas um desembargador votou, acompanhando-o. E, portanto, o julgamento estava 2-0 para o prefeito Diogo, ou seja, lhe impondo apenas uma multa, retirando a cassação. O julgamento foi interrompido, assim como do processo capitaneado pelo PSD, por pedido de vistas de um desembargador, o Dr. Meixo. O processo foi suspenso para voltar em pauta de julgamento um outro dia, ainda sem data marcada. Mas o que se tem por enquanto é que, na visão do relator, apesar da punição sugerida de multa para os três, tudo ficou bem caracterizado. Ou seja, o abuso do poder econômico e as infrações à lei eleitoral foram praticadas, disse ele, pelo prefeito ou então prefeito Pazinho, em favor da dupla que ele queria ver eleita. O calvário continua. O calvário daqueles que estão no poder à espera da decisão e que legalmente e definitivamente os mantém onde estão, continua. E quando ela vier, mesmo que seja confirmada, faltando ainda 4 votos, porque o presidente só vota em caso de desempate no julgamento, faltando mais 4 votos, mesmo que mais 2 sejam a favor de apenas, abre aspas, apenas as multas que acabei de referir, o fato é que a legitimidade dessa administração estará ainda mais comprometida. Porque, afinal, sendo assim, nada mais terá sido dito do que a eleição foi vendida, descumprindo a lei. E da pior forma possível. Agora, é aguardar. A expectativa da cidade continua. Está suspenso de lado a lado o foguetório que estava programado para hoje. Ele virá antes do final do ano, por quem quer a cassação ou por quem não quer ver confirmada a cassação. Pensem nisso e fiquem com Deus. A Prefeitura de Bento Gonçalves divulgou na segunda-feira o cronograma semanal da vacinação contra a Covid-19. Até o momento, a capital do vinho soma cerca de 80 mil pessoas imunizadas com a primeira dose ou a dose única e mais de 29 mil habitantes com a segunda dose. Nesta semana, a vacinação chega ao seu principal momento com a conclusão da imunização até a faixa etária dos 18 anos, que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 20. Nesta terça-feira, foram vacinadas as pessoas da faixa etária dos 22 anos ou mais, o que significa que quem não conseguiu realizar a primeira dose das outras idades pode participar. Nesta quarta-feira, serão imunizadas as pessoas de 20 e 21 anos somente. E na sexta-feira, jovens de 18 e 19 anos somente. A vacina vai ocorrer no formato drive-thru, das 5 da tarde às 8 da noite na Fundapark. É necessário apresentar o documento com foto, o cartão do SUS e o cadastro preenchido, que pode ser acessado no site da Prefeitura. No próximo sábado, dia 21, também será realizada a segunda dose para as pessoas imunizadas com a vacina AstraZeneca nos dias 25 e 31 de maio e 2 de junho. A vacinação ocorre na Fundapark das 8 da manhã ao meio-dia.
é necessário apresentar o documento com foto e o cartão que foi entregue no dia da vacinação. Com o avanço da vacinação no Brasil, diversas pessoas voltaram a se reunir com familiares para confraternizações, e o uso de máscaras nessas ocasiões vem sendo, muitas vezes, negligenciado. Mesmo após a imunização completa, ainda é preciso utilizar a máscara, pois o imunizante tem papel de redução dos efeitos causados pelo vírus e não de proteção contra novas infecções. Infectologistas norte-americanos afirmam que as máscaras ainda são necessárias, mesmo após a imunização completa, em decorrência de que as vacinas não possuem objetivo direto de proteção contra novas infecções, e sim de redução de risco da evolução para uma doença com mais gravidade. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Governo dos Estados Unidos, as recomendações para a reunião familiares são de evitar grande quantidade de pessoas em locais fechados, usar máscaras, manter o distanciamento social e dar preferência para confraternizações virtuais. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta terça-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 9 pacientes internados com a Covid-19, 2 a mais em relação à segunda-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, 20 eram ocupados por pacientes com outras doenças e 1 apresentava sintomas para Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 12 respiradores, 3 a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação nos de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, 24 pacientes seguiam internados, 9 a mais na comparação com os dados da segunda-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pela Secretaria Municipal da Saúde e também pelo Hospital Tacchini. A aliança farmacêutica Pfizer e BioNTech pediu às autoridades de saúde dos Estados Unidos a autorização futura de uma terceira dose para sua vacina contra a Covid-19. Ao mesmo tempo, apresentou resultados preliminares promissores do imunizante. Os dados vistos até agora sugerem que uma terceira dose da vacina da Pfizer ativa níveis de anticorpos que excedem significativamente os observados após as 2 doses inicialmente programadas. Os resultados também serão apresentados à Agência Europeia de Medicamentos e a outras autoridades regulatórias nas próximas semanas. Em comunicado, a fabricante diz que o resultado da fase 3 são esperados em breve e serão apresentados a todas as autoridades regulatórias no mundo. A Pfizer já havia comunicado esses resultados, que serão relacionados à etapa inicial, ou melhor, à cepa inicial do vírus, mas também contra as variantes beta e delta, sendo esta última a origem de forte ressurgimento da epidemia em todo o mundo. E no esporte, a BGF, Bento Gonçalves Futsal, protagonizou um confronto eletrizante diante do Rabelo de Alvorada e somou mais uma vitória na Série Ouro de 2021. A equipe do técnico Vanner Flores manteve o 100% de aproveitamento em seus domínios ao vencer o time da região metropolitana por 4-3 na noite do sábado, jogando em Bento Gonçalves. Com resultado positivo, BGF segue invicto na competição estadual, somando 14 pontos e permanecendo na cola do líder, o Paulista de Pelotas, que é líder com 16 pontos somados. Restando somente 3 rodadas para o término da primeira fase, sendo que numa delas a BGF folga, a equipe ainda enfrenta o líder paulista, em Pelotas,
e encerra a fase classificatória diante do São José em Cachoeira do Sul. Estas, então, as informações do nosso Jornal TV Com desta terça-feira, 17 de agosto. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite